vamos dar início, né, ao nosso estudo. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar o capítulo 28, preces pessoais, no momento de dormir. Vamos à leitura. Lembrando que sempre temos exemplares disponíveis ali, tá bom? Para quem quiser, quem desejar acompanhar com a leitura. Então vamos lá. No momento de dormir, o sono é o repouso do corpo, mas o espírito não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma se liberta em parte da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pela atividade da vigília, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. Ele aude no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe são dados, ideias que reencontra ao despertar em estado de intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro momentaneamente libertado. Mas ocorre, como para o prisioneiro perverso, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se ele tem maus instintos, em lugar de procurar a companhia dos bons espíritos, procura de seus iguais e vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas tendências. Aquele que está compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento no momento em que sentir a aproximação do sono. Faça apelo aos conselhos dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe é cara, a fim de que venham se reunir a ele no curto intervalo que lhe é concedido, e ao despertar se sentirá mais forte contra o mal, mais corajoso contra a adversidade. Boa noite aos internautas, aqueles que vão assistir mais cedo, mais tarde, daqui 1 ano, 2 anos, né? E quem esteve aqui, gente, na Semana Espírita? Levanta a mão. Beleza. Foi muito bom, né, gente? Foi uma semana cheia de luz, cheia de virtudes, muitos esclarecimentos, muito aprendizado para nós. Foi muito bom mesmo. Então, gente, eu fiquei muito contente, agradeci muito a Deus por este estudo, pelo seguinte, porque às vezes a gente estuda o Evangelho, a hora que chega nas preces, a gente para. E com este estudo, quando a gente começa a estudar, para a gente poder explicar, a gente vai aprendendo muito mais. Porque quando a gente começa a estudar, estas preces que Allan Kardec deixou para cada um de nós, gente, são riquíssimas essas preces. Essas preces cada uma traz um esclarecimento tão grande para nós, que a gente fica assim maravilhada com elas. E hoje, nesse capítulo 28, no momento de dormir. Todos nós aqui, será que preparamos para dormir? A gente pensa assim que preparar para dormir é escovar os dentes, ir no banheiro, tomar água, né? É só isso. Faz uma prece, né? Pai nosso que estás no céu, dorme, não sabe nem aonde está, se está no meio da prece, se está no começo, se está no final. Às vezes a gente vê uma novela, né? Aí a gente fica indignada com aquele autor, vai para a cama morrendo de raiva, com ódio. Também a gente está assistindo um filme, né? A gente vai ver um filme, aquele filme de terror, né? Sabe, O Exorcista? A gente termina de ver aquele filme ali que mata pessoas, que é só sangue, e ali a gente vai para a cama para dormir. Será como que o nosso espírito vai ficar?
como que a gente vai, para que lugares a gente vai. Porque o nosso corpo, meus irmãos, ele precisa do descanso. Porque o corpo fica cansado, sim. Mas o nosso espírito não. O nosso espírito, ele larga o nosso corpo, ele sai em desdobramento e ele vai para onde o nosso coração buscou ali durante a semana, durante o dia. A gente vai para lugares aonde somos afins. Se nós teve um dia carregado, atribulado, com brigas, com discussões, né? Nós vamos para esses lugares. Se nós tivemos um dia calmo, tranquilo, na hora de nós dormir, nós prepara o nosso espírito, faz uma prece, estuda uma parábola do Evangelho. Ali a gente está procurando entrar em conexão com um plano superior. Porque muitas das vezes nós vamos para lugares que a gente levanta tão cansado, assim, tipo ali, lugares que às vezes fazem que nós voltamos de lá pior do que quando nós deitamos. São lugares que de muitas das vezes espíritos zombeteiros, espíritos mentirosos, espíritos que não gostam de nós, entendeu? Estes espíritos aproveitam quando nós, né, no sono, né, que fala, eles aproveitam para poder judiar de nós. Agora, quando nós estamos preparados, estamos com o coração leve, nós vamos para lugares que o Chico Xavier e Emmanuel falam com nós. Vamos para lugares aonde vamos assistir palestra, vamos estudar, vamos ter conhecimento, vamos aprimorar os nossos conhecimentos. Porque não adianta, gente, que a gente pense assim, não, mas como é assim? Como que o espírito vai? A gente está ligado num fio de prata. Esse fio de prata, segundo André Luiz, só é cortado, eu falo que é tipo um cordão umbilical. Ele é cortado quando nós morremos. Quando nós estamos encarnados, o espírito não precisa de descanso, gente. O espírito tem sede de conhecimento. Tem um caso de uma jovem, de uma menina, quem conta essa passagem é o Gigante Deitado. Não sei se vocês conhecem ele. Ele fala mais ou menos o seguinte, que uma mocinha muito linda chegava todo dia na janela e falava assim, espelho, espelho meu, tem uma pessoa mais rica e mais bela do que eu, parecendo aquela historinha, né, de criança, mas não é. E um dia ela dormiu e foi para uns lugares tristes, com muita fumaça, e ali ela começou a ver umas casas pretas, umas casas cinza, umas casas cheias de teia de aranha. E ela falou assim, nossa, mas que lugares horríveis. E ela vai andando, e ela vê uma mansão. Ela vê uma mansão linda, e ela fala assim, nossa, mas será qual que é o ricaço que está construindo essa mansão aqui? Porque eu desconheço quem pode ser, porque eu sou a mais rica de todos. E ela volta para o seu corpo. E nesta hora que ela volta para o seu... Não, antes dela voltar para o seu corpo, chega um mentor espiritual e fala para ela, esta casa é do seu jardineiro. Como assim? Ele não tem nem onde cair morto, ele é um pobretão? E eles falam, não, sim, é do seu jardineiro. E ela volta para o corpo. E ela vai conversar com o seu jardineiro. E o seu jardineiro fala para ela o seguinte, e aí, senhorinha, bom dia, como que a senhora está? E ela vai, muito atordoada, fala assim, como que eu faço para mim poder mandar tijolos para o reino do céu? E ele pega e fala com elas, quantos sapatos a senhorinha tem?
Ela fala, não sei, tem mais de 3.000 pares. Não sei quantos eu tenho. Quantos vestidos a senhora tem? E ela fala a quantidade lá, que são muitos que nem ela sabia. Só as empregadas delas, as amas, né? Que arrumava as roupas dela, que arrumava seus sapatos, que arrumava sua cama, que sabia a quantidade que ela tinha de roupas e sapatos. Ele falou assim, hoje à tarde eu vou visitar pessoas que estão com os pés nos asfalto. Moças lindas como a senhora, mas que não têm o que calçar. Se a senhora puder me doar sapatos, me doar roupas, vamos lá levar. E ela vai, ela aceita levar alguns vestidos, algumas roupas, alguns sapatos para aquele pessoal. E quando vai descendo numa rua da favela, eles começam a gritar, hoje nós temos o que comer. Hoje fulano veio trazer leite para nós, veio trazer alimento e veio trazer agasalho. Aquele pobretão que ela achava que era o seu jardineiro, todos queriam abraçar, todos queriam beijá-lo. E ela não era conhecida naquele lugar. E ela começa sem graça e vai colocando uma sopa na boca de um senhor velhinho, começa a entregar seus vestidos para uma mulher, para outra senhora, para uma criança, os sapatos também. E é assim, meus irmãos, que a espiritualidade leva a nós quando nós estamos em desdobramentos. Porque precisamos, às vezes, desse choque, né, anímico, para que possamos ver como que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. Como que nós estamos procedendo com o nosso corpo, com o nosso espírito? Estamos fazendo bem? Estamos construindo o que no plano superior? Na nossa casa, na nossa morada? Porque aqui estamos de passagem. Aqui, meus irmãos, não é nossa casa. E o que levamos na nossa bagagem? Será que temos alguma coisa para levar? Porque a gente leva só as caridades que nós pratica, né? E como a gente cuidar da nossa energia antes de dormir? Vamos agradecer a Deus na hora que nós vamos dormir? Vamos fazer uma prece, como eu falei no começo? Aquela hora ali é santa. É como um recreio. Sabe quando a gente está na escola e bate o sinal? Vamos por recreio? Assim é a hora que nós vamos. Entendeu, gente? Que nós vamos para o plano superior, ou que seja para as zonas umbralinas, aonde o nosso coração estiver. Quantas de vós, já dormiu e teve um sono, um pesadelo, que acorda gritando, acorda assustado? Será que preparamos para dormir? Porque se nós não preparamos para dormir, não adianta. Vamos ter pesadelos sim, vamos ter sonhos que vamos ficar muito atordoado. Às vezes pode ser até tipo assim, um espírito brincalhão que coloca coisa nas nossas cabeças, falando que a gente não vale nada, que a gente não merece. A nossa esposa, o nosso marido, que alguém está nos traindo, porque se nós não a preparar, meus irmãos, nós vamos ficar entregue a essas entidades mais perversas. Aqui no livro dos Espíritos, na pergunta, o capítulo é o 8, a pergunta é 401. Chama-se emancipação da alma. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Kardec pergunta aos espíritos. E os espíritos respondem para o nosso querido codificador: não. Os espíritos jamais estão inativos durante o sono. Os laços que unem ao corpo se relaxam. E o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direto com os outros espíritos.
Tem um livro também que narra uma história sobre um senhor que a sua filha estava grávida e ele fez, porque ele era um político muito, mas muito bem conceituado, ele não queria, né, que aquele, vamos dizer assim, aquele escândalo na família, minha filha ficou grávida, porque hoje é mais natural, mas antigamente, gente, isso era um bicho de 7 cabeças. E o que acontece com ele? Ele vai e manda sua filha fazer este aborto. E no decorrer dos anos que sua filha faz o aborto, ele, em desdobramento, ele vai no plano superior, levado pelo seu anjo de guarda, pelo seu guia protetor, ele vai até o plano superior para poder conversar com sua mãe. E a sua mãe está muito triste. Ela fala para ele: tudo que eu te ensinei, você não pôs em prática. Por que você me matou? Era eu que estava no corpo da minha neta para ter mais uma oportunidade. E ele, em desdobramento, meus irmãos, ele vai e chora muito e pede à sua mãe perdão. Mas, infelizmente, a sua mãe estava com sequelas, entendeu? Daquela hora ali, né, do aborto ali. Então, meus irmãos, são muitos relatos que a gente vê nestes livros de Emmanuel, livro do Chico Xavier, André Luiz, gente, quando André Luiz, né, que ele desencarna e ele volta aqui na Terra, porque ele estava louco para poder ver a sua família. E naquela hora ali que Ernesto, que era o esposo da sua mulher, né, que ela tinha casado novamente, e André Luiz, quem já leu O Nosso Lar, lembra disto. André Luiz fica muito indignado porque ela achava que a mulher dele era sua propriedade. E ninguém é de ninguém, né, meus irmãos? A gente sabe bem disto. E André Luiz volta, fica com muita raiva, mas ele lembra dos 8 anos que ele passou no umbral. E ali ele fala: o que eu tenho que fazer então, né, para mim não voltar para o umbral novamente? E a nossa querida irmã Narcisa fala para ele: você precisa de frutificar a água do Ernesto. O Ernesto era o novo marido da sua esposa. Frutifica a água porque ele estava com uma doença. Ele estava doente. E ele precisou usar os magnetismos dos espíritos, né, para poder ajudar a colocar na água fluídica, né, frutificar a água para o Ernesto tomar enquanto ele estava dormindo. E neste sono, neste adormecimento que Ernesto teve, ele foi bebendo a água, intuído pelo seu anjo de guarda. Ele foi tomando a água. Quando o dia amanheceu, Ernesto estava ótimo. E André Luiz pôde voltar para o nosso lar, aonde ele pôde trabalhar com mais afinco, com mais desenvoltura, né? Porque ele tinha ajudado o Ernesto, que era o marido da sua esposa. Então, meus irmãos, na hora que nós vamos dormir, precisamos preparar. Na hora que vamos levantar, que acordamos, precisamos preparar. Porque nós não sabemos o que naquele dia pode trazer para nós, às vezes, uma contrariedade, um acidente, né? Se nós não agradecer a Deus por aquele dia e pedir o nosso anjo de guarda, o nosso guia protetor, que nos proteja, podemos estar livres para poder fazer alguma coisa que não nos convém para nós. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Vamos orar e vigiar e agradecer esta oportunidade que temos, tanto na hora de nós dormir, que é a hora que nós vamos, né, encontrar com espíritos superiores para nós estudar, para nós compreender mais um pouco essa doutrina.
Como Emmanuel um dia, Chico Xavier estava varrendo a sua calçada da casa da prece, e um senhor vai e chama ele. E aí, Chico, o que você tem para falar para nós hoje? E Chico vai e fala para ele: Emmanuel está vindo do plano superior de um curso do Evangelho segundo o Espiritismo, e está sentindo como um crocodilo. Gente, se Emmanuel estava num estudo no plano superior do Evangelho, está sentindo inútil, imagina eu, Adeusair. Por isso precisamos, meus irmãos, estudar mais e conhecer um pouco mais aonde vai o nosso espírito. Como que a gente prepara esta alma, né? Que a gente está encarnado, falamos alma. Como que é essa preparação? Será que precisamos, meus irmãos, de mentalizar coisas boas? Desligar o celular? Precisa sim. Precisamos desligar o celular pelo menos meia hora antes. Eles pedem 2 horas, mas eu sei que é impossível hoje em dia. Quem trabalha com essa tecnologia, fica mais difícil ainda. Mas vamos desligar pelo menos meia hora, entrar em contato com a espiritualidade, fazer esse religar com o plano superior, porque quando a gente faz este religar, o nosso espírito, ele fica mais leve, a gente dorme mais rápido, porque senão às vezes a gente vira para cá, vira para lá, e o sono não vem. Por quê? Porque o nosso pensamento está carregado de coisas materiais, de coisas aqui do mundo, que na hora de nós dormir precisamos elevar mais este pensamento para que nós ficamos mais maneiro, mais leve. Sabe aquele... a gente respirar, a respiração, temos que fazer este treinamento para nós respirar, para nós poder oxigenar o nosso cérebro. Porque se nosso cérebro não estiver oxigenado, o pensamento vem e vai, aquele tumulto, aquela correria. O que eu vou fazer amanhã? Eu paguei a dívida, eu não paguei. Às vezes a gente fica na cozinha mexendo nas nossas panelas. Às vezes nós ficamos vigiando o cofre de dinheiro. Às vezes ficamos no boteco bebendo, imaginando isso, entendeu? Então, nosso espírito fica mais cansado, mais esgotado. Então, vamos tentar desconectar um pouco, para deixar que a espiritualidade, o nosso anjo de guarda, que teve tanta prazer em ficar com nós, fica com nós o dia todo, velando por nós. Vamos dar um pouquinho, né, de alívio também para o nosso anjo de guarda. Eu queria falar para vocês, gente, hoje é 1º de novembro, hoje faz 105 anos que o Espírito, o mensageiro de Deus, o apóstolo da caridade, Eurípides Barçanufo, eu não sei se vocês o conhecem, mas ele é ali de Sacramento. Hoje faz 105 anos que este apóstolo da caridade desencarnou. E este apóstolo da caridade, gente, a gente ficaria aqui muitos dias falando sobre ele. Porque ele teve vários e vários desdobramentos. Eurípides ficava sentado em uma cadeira, o seu corpo, ele era um professor. E ele sentado ali naquela cadeira, ele falava com seus alunos: eu vou ali fazer um parto e vocês ficam quietinhos que agora mesmo eu volto. E em desdobramento, Eurípides Barçanufo ia fazer um parto e voltava. Quem era o mentor espiritual de Eurípides? Era o Dr. Bezerra de Menezes. Era o médico dos pobres. Era este médico maravilhoso que não media esforço para ajudar as pessoas. Por isso, queridos irmãos, Eurípides Barçanufo era católico, mas só que o padre dava a Bíblia para ele. Naquela época não podia.
Não podia dar a Bíblia para as pessoas que eram leigos, mas Eurípides tinha o maior amor na igreja. Por isso, um dia, ele conhece, viu falar no Espiritismo. E o seu tio, senhor Mariano, que tinha a maior boa vontade de fazer a caridade e levar o aconchego, o amor, a palavra amiga, a doação àquelas famílias carentes, conversa com Eurípides e fala com ele: meu filho, essa doutrina não é do demônio, porque Eurípides até então achava que era do demônio. Essa doutrina é de Deus, é a doutrina do amor. E Eurípides Barçanufo discute um dia com seu tio, discute muito com ele. E o seu tio, senhor Mariano, fala: você é um menino que fala muitos idiomas. Você é um menino que é conhecedor. Eu sou um homem rude da roça. Eu não entendo muito, mas eu vou te dar este livro para você conhecer o que é esta doutrina. E ele passa para as suas mãos o livro de Leon Denis, depois da morte. Porque Eurípides tinha sede em conhecer o que eram as bem-aventuranças. E na igreja ele perguntava ao padre: o que é as bem-aventuranças? E o padre falava para ele que eram as coisas de Deus, que ele não podia explicar para Eurípides. Mas nesse livro de Leon Denis, ele pôde conhecer o que era. O que é as bem-aventuranças, o que é o amor, o que é a caridade. Porque Eurípides não compreendia como que uns tinham mais dinheiro e outros viviam na calçada. E aí Eurípides um dia vai e conhece o Espiritismo através deste maravilhoso livro, Leon Denis. Este livro trouxe para Eurípides Barçanufo a chave que ele estava precisando. Depois daquele dia, nunca mais Eurípides parou de fazer a caridade. E ele tinha loucura para poder curar a sua mãe, porque sua mãe vivia, tinha muitos desmaios. E a sua mãe um dia fala para ele, fala: meu filho, como que vós vai para essa doutrina, sendo que essa doutrina é do demônio? Só que Eurípides fala para ela, escondido das pessoas da igreja, mas diz para ela: lê este livro do Leon Denis. E a sua mãe fica maravilhada e para com os desmaios, porque você aprende a lidar com o processo que te deixa, tipo assim, em obsessão. Quando você não sabe lidar, você fica obsediado, mas quando você aprende a lidar, fica muito mais fácil. E Eurípides Barçanufo, meus irmãos, começa a ter um colégio, a fundar um colégio em Sacramento. Só que esse colégio ia muito bem, mas infelizmente as pessoas, por causa que ele passa para a doutrina espírita, as pessoas foram afastando, tirando as suas crianças. Eurípides tratava as crianças com a pedagogia de Pestalozzi. Pestalozzi, gente, foi o professor do nosso querido codificador Allan Kardec. E ali Eurípides fica muito triste, porque as pessoas estavam saindo, as crianças também. E Eurípides vai, um dia, sentado na mesa, e ele sente a presença da Maria de Nazaré. E ele fala assim: eu, do jeito que eu estou, tão para baixo, com a minha vibração baixa, eu não posso estar recebendo um espírito de uma alta envergadura como esse de Maria. Não, eu não posso receber, porque este espírito é um mistificador.
E o que Maria Santíssima faz? A nossa mãe, a mãe de Jesus faz. Ela adormece ele. E ele entra em um sono profundo. E em desdobramento, Eurípides Barçanufo vê a Nossa Senhora pegando na mão dele e escrevendo-lhe um bilhete. E quando Eurípides Barçanufo volta do transe, né, daquela energia ali, ele começa a ler. Ela diz para ele: meu filho, apaga da tabuleta o nome de Liseu Sacramentano e coloca o nome do meu filho, Escola Allan Kardec, Colégio Allan Kardec. E começa um curso de astronomia. Olha para vocês verem, meus irmãos, o que é o desdobramento. E é assinado embaixo: Maria, a serva de Deus. Tem muita coisa para a gente falar, mas eu vou pedir para o rapaz passar o vídeo para nós poderem entender um pouquinho como que esse desdobramento que Eurípides, né, teve esse desdobramento, para nós poder entender, para nós poder preparar para nós dormir, para nós preparar este sono, para nós ter com bons espíritos, aqueles espíritos de luz, para nos auxiliar na nossa trajetória.